nós estamos, como os irmãos já sabem, expondo esse livro de uma maneira mais geral, não é tão específico assim. Semana passada, por exemplo, foi bastante capítulo. Hoje nós falaremos sobre 3 capítulos, do 18 até o 20, com o tema da paixão do Filho de Deus, ou também o sofrimento e a glória de Deus, do Filho de Deus, Jesus Cristo. Eu quero ler com os irmãos, na verdade, para dar início à nossa pregação, dos versículos 37, João 18, 37 até o 40. Não vamos conseguir ler todos os textos, ok? Mas vamos pegar as ideias e eu vou explicar a história de cada texto e vamos tirar lições desses textos que estamos expondo aqui. Mas eu quero focar agora no início para dar início, 37, João 18, 37 até o 40. Vamos ler? Pilatos lhe perguntou a Jesus: então tu és um rei? Jesus respondeu: és tu que dizes que sou um rei. Foi para isso que nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Então Pilatos lhe perguntou: que é a verdade? E dito isso, saiu de novo para falar aos judeus. E disse-lhes: não vejo nele crime algum. Todavia, tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então todos responderam gritando: este não, mas Barrabás. Barrabás era um líder rebelde. Vamos orar novamente? Pai, que a Tua palavra entre nos nossos corações essa noite e que tudo que for dito aqui seja o Senhor dizendo aos nossos corações, para que possamos lembrar e crer no que Cristo Jesus fez por nós na cruz. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Para você, o que a morte de Cristo Jesus significa? O que a morte de Jesus significa para você? Pense um pouco aí. Segunda pergunta: por que Jesus teve que morrer? Por que Jesus teve que morrer por nós? Existem algumas teorias para explicar o porquê Jesus teve que morrer por nossos pecados. E são várias teorias, eu quero dizer apenas algumas aqui. Uma delas, para mim, a mais absurda, e isso é verdade, é uma teoria verdadeira, diz que a morte de Jesus Cristo serviu apenas de exemplo àqueles que creem em Jesus. Então foi apenas um exemplo para nós. Ele foi um grande mártir, ou seja, ele morreu por uma causa justa, mas ele morreu para trazer paz à humanidade, paz e amor à humanidade. Essa foi a causa de Jesus. O que nós precisamos fazer agora é também darmos a nossa vida em favor da humanidade. E fazendo isso, nós teremos a salvação. Uma segunda, outros vão dizer que Jesus morreu para pagar um preço a Satanás, como se Deus devesse algo a Satanás. Então Jesus teve que morrer para nos resgatar da mão de Satanás, para pagar um preço a ele, como se nós estivéssemos nas mãos de Satanás, e Jesus morre e traz de volta de Satanás e nos leva até Deus. Assim, na verdade, quem matou Jesus foi o próprio Satanás. Ele quem matou Jesus, como pagamento pela vida de todos aqueles que creriam em Jesus. Uma outra teoria, dizem que Jesus, na verdade, não morreu. Jesus não morreu. Jesus, ele apenas fingiu de morto, ficou esses 3 dias sepultado, fingindo que estava morto, e então ele se levantou, tirou a pedra e apareceu aos discípulos. Disse: olha, eu estou aqui, mas na verdade eu nunca morri. Ainda outros, e esse é o último, dizem que Jesus nem ao menos sabia que ia morrer. Jesus, ele veio à terra, ele viveu a sua vida, dizendo que tinha uma vida com o Pai, dizendo que era um com o Pai, mas quando ele percebeu, depois de ter dito essas palavras,
ele viu que ele estava indo para a cruz, para a sua morte. Então ele nem sabia que ele ia morrer. Mas quando ele se deu conta, nossa, eu estou indo morrer. E então, diante disso, Jesus teve que ressuscitar Jesus. Mas esse não era o plano original. Quando Jesus veio à Terra, não era o plano original de Deus que Jesus morresse. Existem muitos problemas nessas teorias. Não vamos tratar de todas aqui, mas o que eu quero mostrar hoje é o verdadeiro significado do porquê Jesus teve que morrer. Então a pergunta nossa é: por que Jesus teve que morrer? Jesus sabia que ia morrer? Jesus sabia que ele estava a caminho da cruz? Ele morreu para pagar algo a Satanás? Ou ele morreu para pagar algo a Deus? Foi apenas um exemplo a ser seguido? Então a morte de Jesus é apenas para que a gente faça igual e lute pela humanidade, faça uma revolução? É para isso que Jesus morreu? Para que então Jesus morreu e como Jesus morreu? É o que nós veremos hoje. Hoje nós vamos contar a história do Evangelho. Infelizmente não vamos conseguir entrar em todos os detalhes. Infelizmente mesmo, eu gostaria de pregar novamente esse texto e vendo cada detalhe, cada palavra aqui e explicar cada palavra, mas infelizmente nós não vamos conseguir, justamente porque a nossa proposta de pregação é pregar algo mais macro. Então é pregar esses 3 capítulos. Então nós vamos passar por cima de algumas coisas, e mesmo que falte algumas informações, surjam algumas dúvidas aí na sua cabeça, infelizmente a gente não vai conseguir responder todas aqui. Nós vamos então ver 4 pontos nesses 3 capítulos e faremos uma conclusão, um propósito no final. Esses 4 pontos estão dentro de uma história que os teólogos antigos, e principalmente os católicos, eles chamam de via sacra. Ou seja, é cada lugar em que Cristo passou, cada sofrimento de Cristo que Cristo fez, até chegar à cruz, e então depois o sepultamento e a ressurreição. É o que chamavam antigamente de via sacra. Então nós vamos ver, primeiramente, a traição, segundo, julgamento, terceiro, condenação, quarto, ressurreição, e por fim, faremos uma conclusão vendo o propósito do Evangelho, o porquê João escreveu o seu Evangelho, e obviamente o propósito da morte de Cristo Jesus, porque Jesus teve que morrer. Ok? Então vamos primeiramente para a traição. Jesus foi traído. No capítulo 18, de 1 a 14, nós já lemos esses versículos no início. João 18, 1 a 14. Você pode acompanhar enquanto eu vou falando aqui, nós não vamos ler o texto novamente, mas vai acompanhando e vendo os detalhes que o texto traz aqui. Semana passada nós vimos José falando que Jesus orou pelos seus discípulos, não só pelos discípulos, mas por todos aqueles que creriam um dia. Então, depois de orar pelos seus discípulos, para que Deus cuide de cada um, para que Deus não os tire do mundo, mas os preserve do maligno, Jesus vai então a um jardim. O Evangelho de João não traz, mas outros evangelhos trazem como o jardim do Getsêmani, onde Jesus vai e caminha para orar. Nesse local, o texto também não traz, mas esse local é onde Jesus ora ao Pai, pedindo que o Pai passe o cálice diante dele. Esse local era conhecido dos discípulos, e Judas, o traidor, como nós veremos daqui a pouco, sabia muito bem que Jesus iria passar por lá, novamente para orar, junto com os seus discípulos, e orar a Deus. Era um lugar conhecido, e dito e feito, Judas aparece com uma escolta, com fariseus, com sacerdotes, com armas, tochas e lanternas, para prender Jesus. E eles estavam preparados
caso alguma coisa acontecesse. O que é interessante, alguns comentaristas dizem que essa escolta pode ser desde 100 soldados até 600 soldados. O texto não traz aqui quantos soldados estavam, quantas pessoas estavam ali. Pode ser também que seja apenas uma escolta pequena de 10 a 15 soldados. Mas o que o texto traz é que eles estavam armados. Ou seja, eles estavam preparados caso alguma coisa acontecesse. Caso Jesus fizesse algo ali. Por quê? Porque eles sabiam que Jesus era poderoso. Eles sabiam que Jesus tinha feito vários milagres. Então, será que eles já não estavam com medo, preparados, caso os seus discípulos fizessem alguma coisa? Caso Jesus fizesse alguma coisa? É interessante que no verso 4 diz que Jesus já sabia de tudo. Jesus já sabia de tudo o que iria acontecer com ele. E ainda diz que Jesus ele foi adiante. Ele foi e se encontrou com eles, perguntando: o que vocês buscam? Então Jesus sabia tudo o que iria acontecer com ele. E mesmo assim, ele não fugiu. Mostrando que então Jesus, provando que ele é soberano e que ele não estava fugindo da sua morte. Na verdade, o texto traz que ele estava indo de encontro com a sua morte. Jesus então tranquilamente conversa com eles, sem revolta, sem fugir, sem fazer nada, simplesmente se entrega a eles e pergunta: quem vocês estão buscando? Então eles respondem: Jesus, o Nazareno. E ele não fez nada. Do contrário, como a gente já conhece da história, Pedro, o grande discípulo de Cristo Jesus, o discípulo mais achegado de Cristo Jesus, que anteriormente disse que: eu nunca vou abandonar você, Jesus, eu estarei sempre ao seu lado, eu nunca vou negar você. Então o que ele faz? Ele cumpre, por certo sentido, ele tenta cumprir a sua palavra. Ele tira a sua espada e arranca a orelha de um dos servos do sumo sacerdote, um servo chamado Malco. Para surpresa dele, talvez ele achava que Jesus iria com ele, iria manifestar o seu poder ali e acabar com todos aqueles soldados, mas não. Jesus não faz nada. Na verdade, o Evangelho de Lucas ainda diz que Jesus pegou a orelha de Malco, colocou-a de volta e curou, mostrando: eu não estou aqui para me revoltar, eu estou aqui em paz, eu estou aqui tranquilamente. E Jesus ele tinha o poder de fazer qualquer coisa ali. Jesus tinha o poder de acabar com todos os soldados, mas não. Ele está mostrando: olha, eu estou de acordo com o que vocês estão fazendo, em certo sentido. Eu estou caminhando para a minha morte. Tudo isso está acontecendo, não são vocês que estão vindo me buscar, sou eu que estou me entregando. Esse foi, por incrível que pareça, esse foi o último milagre de Jesus antes da cruz. Curar a orelha de alguém que está ali em posição de inimigo, alguém que está ali para caçar Jesus. Era um servo do sumo sacerdote, mas ele estava ali em posição de inimigo. E Jesus, no seu último milagre, cura a orelha de alguém que estava ali para prender a Jesus. Isso é interessante porque mostra qual é o amor de Jesus. Como eu disse, ele tinha o poder de acabar com todos ali, de fulminar todos os soldados, até mesmo acabar com a raça de Judas. No entanto, Jesus responde a Pedro no versículo 11, como nós já lemos. Versículo 11 ele diz: põe a tua espada na bainha, por acaso não beberei do cálice que o Pai me deu? Jesus então respondendo: por acaso eu não vou obedecer ao Senhor, não vou obedecer a Deus Pai? Deus Pai me concedeu esse cálice, é Deus Pai quem quer que eu morra em favor dos cristãos. Por acaso eu vou rejeitar esse cálice? De maneira alguma. Então fica tranquilo aí, Pedro, não se revolte, põe a tua espada no lugar,
não faça nada, porque eu estou me entregando. De acordo com Lucas, nós sabemos também que anteriormente Jesus tinha orado ao Pai para tirar o cálice, mas ele então ora: Deus, faça a tua vontade. Deus Pai, faça a tua vontade, faça o que o Senhor quer, eu me entrego ao Senhor. E é por isso que ele diz então: por acaso eu não beberei do cálice que o Pai me deu? Porque ele estava justamente ali sabendo que esse cálice representava a sua morte, que iria acontecer dentro de pouco tempo. E a sua morte, o derramamento do seu sangue na cruz. Ele sabia que se ele tomasse o cálice, se ele cumprisse a vontade de Deus Pai, ele iria morrer. E mesmo assim Jesus não fugiu, mas ele deixou claro que obedeceria ao Pai, cumprindo o que lhe foi concedido, morrer na cruz para nos salvar da condenação do pecado. Jesus então é o que João Batista diz lá no começo do Evangelho de João, de que ele seria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus mesmo disse: olha, ninguém tira a minha vida, na verdade eu dou a minha vida. Então ele está dizendo: eu sou o Cordeiro que vai até o matadouro. Jesus começa aqui dizendo: eu não vou fazer uma revolução humana, eu não vou acabar com o Império Romano, eu não vou matar homens como Pedro queria, não vou nem arrancar a orelha dos meus inimigos, não vou fazer nada disso. Eu estou indo por livre e espontânea vontade ao meu matadouro. Eu estou indo ao caminho da cruz. Ele veio cumprir o seu propósito. Ele entregou a sua vida. Ele veio à terra com o propósito de obedecer a Deus Pai. E esse propósito era justamente revelar a verdade aos homens. Jesus sabia então tudo o que haveria de acontecer com ele nas próximas horas. Ele já sabia de todas as coisas. Ele já sabia do seu sofrimento, já sabia do tamanho do seu sofrimento. Mesmo assim, ele foi. Mesmo assim, ele caminhou até a cruz. O Filho de Deus, então, finalmente se entregou ao início de seu grande sofrimento. Essa é a primeira parte. Só por aqui a gente já poderia parar, tirar grandes lições para nossas vidas. Ver o quanto Jesus nos ama, ver o quanto Jesus se entregou por amor a nós. A gente já poderia parar por aqui. Mas o texto continua e diz, segundo ponto, de que Jesus foi julgado. Primeiro, então, Jesus foi traído. Segundo, Jesus foi julgado. Os versículos são grandes, por isso não vamos ler, mas é do 18:15 até o capítulo 19, versículo 16. Então, capítulo 18, versículo 15 até o 19, 16 vai falar sobre o julgamento de Cristo Jesus. Existem alguns detalhes nesse texto que nos mostram que todo o julgamento de Cristo Jesus foi feito às escondidas. Outros evangelhos deixam isso mais claro também, de que tudo que aconteceu ali foi de madrugada, foi em uma casa ao invés de ser em um templo onde se julgava, foi na casa de Caifás. Então tudo o que aconteceu ali foram às escondidas, foi de maneira injusta. Encontramos alguns momentos interessantes e cruciais dessa história que o Evangelho de João nos traz, justamente sobre esse julgamento de Cristo Jesus. Primeira parte, nós vemos que Jesus perante as autoridades judaicas. Como que foi a reação de Jesus perante os judeus? Os versículos do capítulo 18, versículo 12 a 14, e depois do 19 e 24 vai falar sobre isso. Jesus então é levado à casa de Anás, desculpa, eu falei Caifás, casa de Anás, um dos sacerdotes daquela época, que era sogro do sumo sacerdote Caifás. O texto vai dizer que esse Caifás foi o mesmo que anteriormente tinha dado uma profecia de que
um homem era melhor de que um homem morresse pelo povo. Isso está no versículo 14. Anteriormente Caifás tinha dito isso. Era uma profecia de que Jesus iria morrer. Então eles levam até Anás. Jesus estava preso e amarrado, provavelmente amarrado tanto as mãos e tanto os pés. E diante dos sumos sacerdotes, diante dos líderes judaicos, ele começa a ser interrogado. Versículo 20 e versículo 21 eu quero ler com vocês. Jesus, capítulo 18, versículo 20 e 21. Jesus lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se congregam. Não falei em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram o que lhes falei. Eles sabem o que eu disse. Jesus então dizendo: olha, eu não escondi nada de vocês. Tudo o que eu disse foi abertamente. Por que vocês estão me interrogando? Por que vocês estão fazendo dessa maneira? Com isso, Jesus começou a provar a eles: olha, eu sou totalmente inocente. Vocês não têm nenhuma condenação contra mim. Me acusem de algum pecado. Mostrem aonde eu errei. E então, eles ficam em silêncio. E começam a acusar Jesus. Outro evangelho começa a dizer que eles começaram a acusar: Jesus fez isso, ele curou no sábado. Tá bom. Jesus ele fez aquilo. Tá, mas isso não condena Jesus. Até que finalmente levanta uma pessoa e diz: esse Jesus disse que é Deus. Aí então o sumo sacerdote rasga suas vestes e condena Jesus. Mas mesmo assim, como diz aqui no texto, eles não poderiam condenar Jesus de morte, e teriam que achar uma outra desculpa para condenar Jesus, como nós veremos daqui a pouco. Mas eles não tinham prova suficiente para condenar Jesus à morte. Mesmo ali, o texto diz que ele foi agredido por um dos soldados, simplesmente porque ele respondeu ao sumo sacerdote. E então Jesus pergunta: isso por acaso é errado? Eu responder ao sumo sacerdote? Para provar que Jesus estava sendo julgado com injustiça, uma injustiça completa. Nesse meio tempo, enquanto tudo isso acontecia, enquanto Jesus estava sendo julgado pelos judeus, Pedro, um dos discípulos, a quem Jesus tanto amava, a quem Jesus tanto tinha histórias, a quem até mesmo Pedro disse: olha, tu és o Filho de Deus. Ele, lá fora, estava cumprindo aquilo que ele disse anteriormente, o que ele disse na ceia: Jesus, eu nunca vou te abandonar. E então Pedro estava lá no pátio, cumprindo exatamente isso, certo? Estava lá, provando que nunca abandonaria Jesus. Não, com certeza não. Essa história já é conhecida, mas é muito interessante nós vemos algumas aplicações nos nossos corações, dessa negação de Pedro, como que Pedro negou a Jesus. Os versículos do capítulo 18, de 15 a 18, e então diz sobre a terceira negação, do versículo 25 até o versículo 27. Os versos contam então que Jesus estava cumprindo, que Pedro estava cumprindo as palavras de Cristo na Santa Ceia. Jesus tinha dito na Santa Ceia de que Pedro negaria Jesus 3 vezes, até que o galo então finalmente cantasse. Apesar de Pedro ter falado que nunca abandonaria Jesus, assim como os corintianos dizem, né? Nunca vou te abandonar. Só que não, uma hora ou outra vai abandonar o time, porque vai ver que o time é ruim. Mas Pedro está aqui dizendo: olha, nunca vou abandonar Jesus. Jesus responde a ele: não, você vai abandonar sim. Você vai me negar, e vai me negar 3 vezes. 3 pessoas perguntam a Pedro se ele era discípulo de Jesus. Simplesmente isso: por acaso você não é um dos discípulos de Jesus? A primeira foi uma criada
que ficava à porta, guardando quem entrava ou não no pátio. E quando Pedro entra ao pátio, ela pergunta: por acaso você não é um dos discípulos de Jesus? Jesus responde: não. Pedro responde: não, eu não. E eu sou um discípulo de Jesus? Não, não sou. Então passa um tempo, chega uma outra pessoa e pergunta a ele: por acaso você não é um dos discípulos de Jesus? Pedro então responde: não, não sou. Passa um tempo, depois que Jesus então é julgado, no pátio, então pergunta novamente um dos servos do sumo sacerdote, que era parente de Malco, aquele a quem Pedro tinha arrancado a orelha, provavelmente por estar citado aqui, talvez Pedro sabia que era parente de Malco. Ele chega para Pedro e pergunta: por acaso você não é um dos discípulos de Jesus? Por acaso você não estava lá no jardim? Por acaso não foi você que arrancou a orelha do meu parente? E então Pedro responde: não, não sou. E então o galo canta. Pedro então desobedece as suas palavras na ceia, provavelmente com medo de morrer junto com Jesus. Ele responde: não, eu não sou um discípulo de Cristo Jesus. Mas é interessante que a gente foca somente em Pedro, dizendo que somente Pedro negou a Jesus. Mas deixa eu te perguntar: cadê os outros discípulos? Aonde estavam os outros discípulos? Os outros evangelhos dizem que eles fugiram para longe, foram embora com medo, não permaneceram com Cristo Jesus, não enfrentaram a morte de Cristo Jesus junto com Ele. Eles fugiram e provavelmente também negaram a Jesus. Se estivesse no lugar de Pedro, provavelmente também dizia: não, eu não sou discípulo de Jesus, eu não sou esse discípulo. O que isso nos mostra? Que Cristo foi rejeitado até pelos seus, foi rejeitado até por aqueles a quem estavam próximos de Cristo Jesus. Então o sofrimento de Cristo não era apenas físico, também espiritual, mas até de rompimento, de amizades, passando 3 anos junto com uma pessoa em que na hora do vamos ver, responde: não, eu nem conheço esse Jesus, eu não sou discípulo desse Jesus. Cristo também foi rejeitado por aqueles mais próximos, mesmo aqueles que tinham visto maravilhas que Jesus fez. Mas o texto continua e também diz de Jesus perante as autoridades romanas, do versículo 18, 28, até o capítulo 19, versículo 26, tem uma conversa bem interessante aqui. Novamente a gente não vai conseguir ler todo o texto, mas você pode ler depois. Uma conversa bem interessante de Jesus com Pilatos, com Pôncio Pilatos, era um governador de Roma. Ele foi levado para Pilatos com a condenação, dizendo: olha, esse homem está dizendo ser rei dos judeus. Lembra, os judeus queriam condenar Jesus por ter dito que ele era filho de Deus, por dizer que ele era o próprio Deus. Olha, ele é o próprio Deus. Então isso já era motivo de condenar uma pessoa à morte. Mas quando eles levam Jesus para as autoridades romanas, eles dizem: olha, ele está dizendo que é rei, e ninguém pode dizer que é rei, ninguém pode dizer que está acima do rei César. Se uma pessoa dissesse: olha, eu sou rei, olha, eu vou reinar acima de César, a lei romana dizia que ele deveria morrer, que essa pessoa deveria morrer. Nenhuma pessoa poderia se dizer rei a não ser César. Até mesmo os judeus, mesmo aguardando um Messias, eles deveriam dizer: o único rei que nós temos é César. Eles não poderiam proclamar um judeu como rei, apesar de que eles estavam esperando vir o Messias, acabar com o Império Romano e dizer: olha, eu sou o rei de vocês. Eles esperam isso até hoje, que venha um Messias e se proclame como rei.
O problema é que Jesus nunca disse ser o rei dos judeus. Jesus nunca disse isso. Então essa acusação foi extremamente falsa. Jesus foi julgado injustamente. Pilatos, ao se encontrar com Jesus, também tem esse privilégio de entrevistar Jesus, e parece que Pilatos de fato estava interessado em saber quem era esse homem. E o texto mostra que Pilatos não viu culpa nenhuma em Jesus. Esse homem não é culpado de nada. Vamos ler o versículo 38 até o 40, capítulo 18, 38 ao 40. Então Pilatos lhe perguntou: que é verdade? Dito isso, saiu de novo para falar aos judeus, e disse-lhes: não vejo nele crime algum. Todavia, tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então todos responderam, gritando: este não, mas Barrabás. Barrabás era um líder rebelde. Pilatos então faz o máximo para limpar as suas mãos diante de todos. Olha, vocês quem julguem, e eu não vou julgar esse Jesus. Vocês que tomam essa decisão. Quem vocês querem que eu solte? Esse judeu a quem eu não vejo culpa alguma, a quem vocês dizem que é o rei de vocês, ou vocês querem que eu solte Barrabás, um líder rebelde, um ladrão, um homem que fazia revoluções? Quem vocês querem? Obviamente então o povo clama: solte Barrabás, não soltem a Jesus. Tudo isso obviamente aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. Jesus deveria morrer no madeiro, e apenas os romanos é quem crucificavam as pessoas. Os judeus não faziam isso. O máximo que os judeus faziam era apedrejar alguém. Então, se Jesus fosse morto pelos judeus, teriam que apedrejar a Jesus, mas não tinham condenação contra ele. Então ele é levado é levado aos romanos para morrer em uma cruz. Talvez por surpresa de Pilatos, talvez nem ele sabia que o povo iria escolher soltar Barrabás ao invés de Jesus. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. Com essas três histórias, fica claro que tudo aconteceu de acordo com a vontade do Pai. Não foram homens que julgaram a Jesus, não foi o povo que julgou a Jesus, mas foi Jesus quem se entregou. Eles não tinham prova alguma contra Cristo. É um absurdo, se você for pensar, não tem motivo algum do porquê acusar Jesus. Não de morte, não tem o porquê morrer, mas mesmo assim, Jesus é julgado. Tudo isso aconteceu conforme as Escrituras diziam que iria acontecer. Cristo teve que sofrer injustiça para que a misericórdia de Deus fosse manifestada. Essas três histórias contam então sobre esse julgamento injusto de Jesus. Mas vamos para o terceiro ponto, sobre a condenação de Jesus. Jesus foi condenado. Do capítulo 19, versículos 17 até o versículo 42, vai falar mais especificamente sobre a condenação de Cristo Jesus, a crucificação. Finalmente nós chegamos ao clímax da nossa história, ou seja, ao momento especial da nossa história, a melhor parte da nossa história. Tudo isso que aconteceu antes, até a Via Sacra, aconteceu para que isso então se acontecesse, para que Jesus fosse condenado. Primeiro ponto aqui, dentro desse terceiro ponto, é o seu caminho até a cruz. Como que foi então Jesus caminhando até a sua cruz? Vamos ler os versículos 17 até o 20. Nessa parte nós vamos ler todo o texto até o 42, ok? Mas vamos ler primeiramente 17 até o 22. Levaram então Jesus, e ele, carregando
a própria cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Ali o crucificaram juntamente com os outros 2 homens, um de cada lado dele. Pilatos ordenou também que se colocasse um letreiro sobre a cruz com esta inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram a inscrição, porque o lugar onde Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade. A inscrição estava em hebraico, latim e grego. Então, os principais sacerdotes dos judeus pediram a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas o que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Jesus, o Nazareno, o Rei dos Judeus. De fato, Jesus era Nazareno, de fato, Jesus era o Rei dos Judeus. Mas eles ainda ficam bravos de colocar esse nome, Jesus, como o Rei deles. Esse rapaz aí crucificado não é o nosso Rei. Ele diz que é o nosso Rei. Em que momento Jesus diz que é o Rei deles? Ele diz que é o nosso Rei, mas ele não é Rei coisa nenhuma. Tira esse letreiro. Mas então Pilatos diz: olha, o que eu escrevi. Já está escrito, já está lá. Essa frase foi escrita em 3 línguas: hebraico, latim e grego, para que todas as pessoas que passassem conseguissem ler. Ali está o Rei dos Judeus. E de fato, o Rei dos Judeus estava diante dos olhos deles. Eles passavam pela rua, passavam ali pela cidade, era um lugar perto, e conseguiam ver que o Rei dos Judeus estava de fato crucificado. É de fato triste ver, porque de fato Cristo era o Rei dos Reis, de fato Cristo é o Senhor dos Senhores, de fato Cristo é o Rei dos Judeus. E o seu próprio povo, é triste ver essa multidão, os próprios judeus, os que se consideravam filhos de Abraão, aqueles da linhagem de Abraão, o povo santo de Deus, estavam vendo o Messias, estavam vendo o seu Salvador, e dizendo: esse não é o nosso Rei. É triste isso, é triste essa cena, cumprindo o que João 1, como nós dissemos no início, que os seus o rejeitaram. Os seus, o povo escolhido, rejeitou a Cristo Jesus, não reconheceram como Rei. Interessante que Jesus poderia muito bem sair da cruz, descer da cruz, tirar os pregos de suas mãos, tirar os pregos de seus pés, descer e dizer: sim, eu sou o Rei dos judeus, eu sou o Rei dos árabes, eu sou o Rei dos japoneses, dos brasileiros, na verdade eu sou o Rei de todos os povos, eu sou o Rei de todas as nações, eu sou o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Mas Jesus preferiu obedecer ao Pai, para que nós tenhamos a salvação. Jesus então está crucificado com uma placa em cima escrito Rei dos Judeus, quando na verdade essa placa não era uma mentira, ele de fato é o Rei, mas ele só será proclamado como Rei quando ele voltar em Apocalipse, em que todos os povos se ajoelharão diante do Rei e proclamarão: tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E até mesmo esses judeus que estavam ali olhando e tirando sarro de Jesus estarão lá de joelhos perante Jesus, perante Deus Pai, perante o Espírito Santo, dizendo: tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Antes eles estavam dizendo: ele não é o nosso Rei, mas uma hora eles vão dizer de boca cheia e serão condenados ao inferno, se não forem salvos por Cristo Jesus, obviamente. Mas o segundo momento também é sobre a crucificação. Eu quero ler esse texto também, 23
até o 37, ok? 18, 19, 23 ao 37. Vamos ler. Tendo crucificado Jesus, os soldados pegaram as suas roupas e as repartiram em 4 partes, uma para cada soldado. Pegaram também a túnica, que não tinha costura, uma só peça de alto a baixo. Por isso disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas tiremos sortes para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas roupas e tiraram sortes. E assim fizeram os soldados. Em pé, junto à cruz de Jesus, estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, a mulher de Clopas, chamada Maria, e Maria Madalena. Vendo ali sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, Jesus disse à sua mãe: mulher, aí está o teu filho. Então disse ao discípulo: aí está a tua mãe. E a partir daquele momento o discípulo a manteve sob seus cuidados. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, para que se cumprisse a escritura, disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinagre. Então puseram uma esponja ensopada de vinagre num ramo de isopo e ergueram até a boca de Jesus. Havendo provado o vinagre, Jesus disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia de preparação, e para que os corpos não ficassem na cruz no dia de sábado, pois aquele sábado era especial, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e que eles fossem retirados dali. Então os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas, chegando a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados perfurou-lhe o lado com uma lança, e logo saíram sangue e água. Está consumado. Desculpa, a gente vai ler até o 37, eu li até o 34, né? Vamos ler até o 37. Contudo, 35. E aquele que viu isso é quem dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade, para que também possais crer. Por isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Também diz a Escritura em outro lugar: olharão para aquele a quem transpassaram. Está consumado, tudo se cumpriu. Chegou a hora, finalmente chegou a hora. Cristo Jesus, o Messias, o Rei dos Reis, o unigênito do Pai, o autor da criação, o autor da nossa fé, o Cordeiro de Deus, o Filho do homem, agora está morto. As suas últimas palavras foram: tetelestai, está consumado, está terminado, tudo se cumpriu. A missão redentora de Cristo Jesus estava terminada. Cristo, com a sua morte, pode nos salvar. Ele completou tudo. Outro evangelho diz que Jesus disse a ti, Senhor, eu entrego o meu espírito. E ainda Jesus ora ao Deus Pai, pedindo: Deus, perdoe esses homens por esse pecado, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Perdoe eles, não impute sobre eles esse pecado de ter me matado. Jesus então até mesmo pede ao Pai que perdoe aqueles a quem tinham matado ele. Por meio da morte de Cristo Jesus, nós que cremos nisso, podemos ter a salvação. Está consumado, tudo se acabou. Não precisamos mais seguir as leis cerimoniais, não precisamos mais fazer ritos, não precisamos mais sacrificar o cordeiro, porque o cordeiro já foi sacrificado. O que nós precisamos agora é crer nele, e já falaremos sobre isso. Mas é interessante, porque tudo agora se cumpriu. Cristo veio ao mundo, Cristo se fez homem,
Cristo encarnou, Cristo viveu, Cristo sofreu, passou sede, passou fome, passou pelo seu sofrimento, carregou uma cruz, passou por chicotadas, mas agora está consumado. Tudo se acabou. Agora nós temos a verdadeira salvação em Cristo Jesus, e basta nós crermos nisso. Mas a história continua, e para mim só de escutar a morte de Cristo Jesus, para mim já chama muita atenção. E não tem como a gente ler essa história sem ter medo, sem ter compaixão, sem ter amor a Deus. Que isso toque em nossos corações. Ao lermos novamente sobre a morte de Cristo Jesus, a gente deveria se dobrar diante de Deus e pedir: Deus, perdoe os nossos pecados. Nos perdoe, porque foi o meu pecado, foi a minha vida de pecado que matou o meu Salvador. Só que, pela graça de Deus, Cristo não ficou morto. E eu quero ler com vocês sobre o sepultamento. Primeiramente sobre o sepultamento, Versículo 38 até o 42. Vamos ler? Passadas essas coisas, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora em segredo por meio dos judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse levar o corpo de Jesus. E Pilatos permitiu. Então ele foi e o levou. E Nicodemos, que havia se encontrado com Jesus de noite, acompanhou-o, levando cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em panos de linho com especiarias, como os judeus costumavam fazer em preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e ali estava um sepulcro novo, no qual ninguém havia sido colocado. E ali puseram o corpo de Jesus, porque o sepulcro ficava perto, e era a véspera do sábado dos judeus. Jesus então ele é tirado da cruz, sem quebrar os ossos, por José de Arimateia e Nicodemos. Interessante é que José de Arimateia tinha medo de ser perseguido pelos judeus e era discípulo de Jesus em segredo. E Nicodemos era um judeu, um fariseu a quem Jesus tinha conversado com ele lá em João 3. Esse mesmo Nicodemos, a quem tinha conversado com Jesus. Eu fico imaginando o que se passava na cabeça de Nicodemos. Talvez lembrando das palavras de Jesus, dizendo lá em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E agora Nicodemos está diante dele, diante de Jesus. O vendo morto, dizendo: o Filho está aqui, morto diante de mim, morto por causa do meu pecado, morto para me trazer a salvação. Nicodemos, a quem tinha conversado anteriormente com Jesus, estava agora sepultando Jesus. No entanto, graças a Deus, o nosso Salvador não ficou morto. Graças a Deus, Cristo não continuou no seu sepulcro. E nós devemos nos alegrar e cantar, porque nós temos salvação completa em Cristo Jesus. Quarto ponto, e esse motivo de grande alegria a nós: Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Capítulo 20, do 1 até o 29, vai contar a história então sobre a ressurreição de Cristo Jesus. Muitas vezes falamos apenas da morte de Jesus. De fato é a melhor parte, pois foi por meio dela em que nós
recebemos o perdão de nossos pecados. E eu estou chorando aqui porque eu não consigo ler essa história, ler sobre a morte de Cristo Jesus e passar em branco. Eu não consigo. Porque é por meio da morte de Cristo Jesus que nós temos o perdão dos nossos pecados. E a gente deveria se entristecer. Mas o choro, ele se torna em alegria. O choro, ele se torna em uma alegria eterna, ao ver que Jesus não permaneceu morto, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. A primeira parte, dos versículos de 1 a 10, conta a história sobre como que o corpo de Jesus sumiu. Maria Madalena vai então, na verdade, conta essa história de que todos os dias, ela e mais outras mulheres iam até o sepulcro de Jesus para derramar óleo sobre Jesus, para que o cheiro ruim não fosse manifestado ali, mas elas jogavam óleo para que se tornasse então em um cheiro bom. Essa Maria Madalena era uma mulher a quem Jesus descreve lá em Lucas 8:2. Jesus tinha expulsado 7 demônios dessa mulher, e essa mulher está agora derramando bálsamo sobre Jesus. E no terceiro dia ela vai visitar então o sepulcro com outras mulheres para ungir o corpo de Jesus como de costume, e para surpresa dela, o corpo não estava ali. Para surpresa dela, Jesus não estava ali morto. E o que é interessante é que, vendo isso, ela sai correndo contar aos discípulos. E ela conta a 2 discípulos, a Pedro e a um discípulo amado de Jesus, que como nós acreditamos que era o próprio João a quem estava descrevendo essa história. E esses 2 discípulos, eles saem correndo até o sepulcro. João provavelmente era mais novo do que Pedro, ainda vai na frente, não está nem aí de esperar Pedro, vai na frente, passa na frente, mas ao chegar no sepulcro ele fica na porta, não tem coragem de entrar. Mas Pedro já entra com tudo e vê que Jesus não está ali. Só que eles ficaram tão desesperados que eles nem pensaram nas palavras que Jesus tinha dito que iria ressuscitar. Eles estavam crendo durante esses 2 dias que alguém roubou o corpo de Jesus. Alguém pegou o corpo e levou embora. Por que alguém faria isso? Não sei, mas alguém fez. O versículo 9, eu quero ler com vocês, diz, capítulo 20, versículo 9: porque ainda não entendiam a Escritura, segundo a qual era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Eles ainda não entendiam que a Escritura dizia sobre esse Cristo, de que Jesus iria ressuscitar ao terceiro dia. E por conta disso eles ficaram desesperados. Eles ainda não tinham entendido o porquê o corpo tinha sumido, porque Jesus não estava mais ali. E então esses 2 discípulos resolvem: vamos voltar para casa, vamos ir embora para casa. Talvez triste, porque alguém roubou o corpo de Jesus. Mas então Jesus aparece pela primeira vez. Os versículos 11 até 18 contam essa história. Essa Maria Madalena, a quem Jesus tinha expulsado 7 demônios, a quem agora ela cria em Cristo Jesus, ela fica ali. Enquanto os discípulos vão embora, ela fica ali, permanece de pé naquele local, chorando, provavelmente chorando porque não sabia o que tinha acontecido com o seu Senhor. Até que de repente aparecem 2 anjos e perguntam: por que você está chorando? Cega, ela responde: porque roubaram o corpo do meu Senhor. Roubaram o corpo de Jesus. Então ela olha para trás e vê quem? Jesus Cristo. Mas ela não sabia disso. Ela conversa com ele, achando que era um jardineiro, e pergunta: por que você roubou o corpo de meu Jesus? O que você fez com ele? Se foi você, por favor, me diga, eu vou atrás. Mas então Jesus, esse jardineiro, Jesus Cristo olha para ela e diz: Maria.
talvez por reconhecer a voz de Jesus ou o poder de Jesus ali, ela então responde Jesus, Rabone, ou Rabuni, que significa a mesma palavra para Rabi, Rabone em aramaico, que literalmente significa mestre. Ela reconhece Jesus. No entanto, Jesus responde no versículo 17, talvez de uma forma até engraçada. Versículo 17 diz: não me segures, pois ainda não voltei para o Pai, mas vai a meus irmãos e diz-lhes que eu estou voltando para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Jesus está dizendo: olha, vai e volte e diga para os meus irmãos queridos, diga que eu estou voltando para o Pai, aliás, o vosso Pai. Estou voltando para o meu Deus, aliás, o vosso Deus. Diga a eles que eu estou voltando. Mas não me segures, por favor, não permaneça ali. Mas também temos a segunda e a terceira aparição de Jesus. E essa também bem interessante. Na terceira, Jesus então aparece aos discípulos, só que tinha um homenzinho ali, um discípulo que não estava nessa segunda aparição. E quando contam a Tomé e falam: olha, Jesus apareceu a nós, Tomé então diz: olha, eu só acredito vendo. Eu só vou acreditar se eu encostar nas mãos de Jesus, se eu ver o buraco, as marcas, os pregos em suas mãos. Eu só vou acreditar se eu puser o meu dedo no seu lado, aquele que tinha sido perfurado com a lança. Eu só vou acreditar se esse Jesus aparecer em corpo. Mas de maneira nenhuma, se isso não acontecer, de maneira nenhuma crerei. Eu não vou acreditar se isso não acontecer. Se você não me comprovar que de fato Jesus ressuscitou, eu não vou crer. Como eu posso provar isso a você, Tomé? Eu não tenho como provar isso a você. De fato, só Jesus aparecendo para você crer. Qualquer um poderia ter tirado o corpo de Jesus de lá, e a gente poderia estar aqui contando histórias, inventando histórias de que Jesus ressuscitou para criar uma nova religião ou algo parecido. Então não tem como te provar, Tomé, que Jesus de fato apareceu. Primeira alternativa então seria: olha, creia. Mas a segunda alternativa é se eles provassem com o próprio Jesus que ele estava ali. E foi o que aconteceu com Tomé. Jesus então aparece no meio dos discípulos. Versículo 27 diz: Jesus aparece a eles e diz: coloca aqui o teu dedo, vê as minhas mãos. Olha a comparação com Tomé. Tomé tinha dito exatamente isso: estende a tua mão e coloca no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Exatamente o que Tomé tinha dito: olha, só vou crer se esse Jesus aparecer e eu encostar nele. Ótimo. Jesus é soberano, ele escutou essas palavras de Tomé e falou assim: então eu vou fazer o seguinte, eu vou aparecer a Tomé e eu vou falar exatamente o que ele me disse. Eu vou aparecer a ele e vou dizer: olha, coloca aqui teu dedo, encosta aqui no meu lado. Não seja incrédulo, mas seja crente. Como nós podemos crer então que de fato Jesus ressuscitou? Eu não tenho como provar isso a vocês. Samuel, como que você pode me provar que Jesus ressuscitou? Só tem duas alternativas. A primeira é você crer que isso aconteceu. A segunda é se Jesus aparecer aqui e falar: olha, vai lá e encosta em mim. Infelizmente isso não vai acontecer. Infelizmente Jesus não vai aparecer aqui na nossa frente, como eu gostaria que isso acontecesse, mas infelizmente não vai acontecer. Então como nós podemos provar que Jesus ressuscitou? Não podemos. É bem provável que Jesus não apareça, mesmo você pedindo: Jesus, apareça a mim, eu quero ver, e só vendo, só encostando, eu vou crer. Isso infelizmente não vai acontecer, pois a próxima vez que Jesus aparecer a nós será para levar os crentes ao céu. Tem então como provarmos? Não. E isso é mais interessante, isso é bem interessante, pois o próprio Jesus disse isso. Olha o versículo 29, parte B, do 29,
parte B. Diz assim: disse Jesus: bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados os que não me viram, os que não encostaram em mim, e mesmo assim creram que eu ressuscitei. O que Jesus está dizendo é que se você crê que Jesus ressuscitou, se você crê em Cristo Jesus, Ele está dizendo a você: você é mais bem-aventurado que os discípulos, porque eles tiveram provas, eles me viram, mas nós não vimos Jesus, nós não conseguimos provar que Jesus ressuscitou, e mesmo assim nós cremos. Jesus diz: vocês são mais bem-aventurados porque vocês não viram, mas mesmo assim vocês estão crendo, mesmo não conseguindo provar cientificamente, mesmo não conseguindo provar encostando, mesmo assim vocês creem e vocês são bem-aventurados por isso. E é exatamente isso o que Jesus quer que a gente faça. Creia que Ele ressuscitou, e fazendo isso seremos mais bem-aventurados. Quinto ponto, então, conclusão do nosso texto aqui: Jesus quer que a gente creia no seu nome. Versículo 30 e versículo 31, quero ler com vocês. Jesus, na verdade, realizou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão registrados nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ok, eu ouvi tudo isso, Samuel. Eu estou acompanhando as pregações de João, eu ouvi desde o começo, eu vi que vocês têm falado cada vez mais que a gente tem que crer, crer, mas o que isso tem a ver comigo? Eu acredito que tudo isso é verdade, ou pode ser verdade, mas e daí? Ótimo que você acredita, mas agora Deus quer que você de fato creia em Cristo Jesus. E crer em Cristo Jesus não é somente dizer: eu acho que esse Jesus histórico existiu, eu acho que isso aconteceu. Não, crer em Cristo Jesus é também entregar a sua vida a Cristo Jesus. Crer em Cristo Jesus é crer que Ele morreu e ressuscitou por você para te dar vida, para te dar vida eterna. Apenas através de Cristo Jesus nós podemos obter a salvação. O Evangelho de João, ele foi escrito exatamente com esse propósito, não somente para obtermos informações preciosas, não somente para termos mais conhecimento, ou para dizermos: eu acho que esse Jesus existiu ou não, eu acho que ele está ali ou não, ele morreu, mas eu não sei se ele ressuscitou de fato. Não é para isso que o Evangelho de João foi escrito, não é para provar, é para descrever, e para nos dizer: olha, Ele ressuscitou, o que vocês precisam fazer é crer, e crendo vocês vão ter vida no nome de Cristo Jesus, crendo vocês vão ter vida eterna. Mas para crermos no nome de Cristo Jesus, nós devemos também saber que somente o sangue de Cristo Jesus pode nos salvar de todos os nossos pecados. Quero fazer algumas aplicações. De que modo então eu posso ser salvo? De que modo? Somente através do sangue de Cristo Jesus. Com que propósito Cristo morreu na cruz? Para que a gente tenha salvação no nome de Cristo Jesus e tenha vida eterna em Cristo Jesus. Cristo morreu na cruz, como nós dizemos lá no começo, várias teorias que dizem o propósito de Cristo Jesus, por que Cristo Jesus morreu na cruz. O propósito aqui é que Cristo morreu como substituição pelo nosso pecado, ou seja, Ele morreu em nosso lugar, a nossa morte, para que, crendo em Cristo Jesus, nós tenhamos a vida eterna, sejamos livrados, libertos da ira de Deus, porque essa ira de Deus
ela foi derramada sobre Cristo Jesus na cruz. A ira de Deus foi derramada, é a ira contra o pecado, ela foi derramada em Cristo Jesus. E a partir do momento em que você crê em Cristo Jesus, essa ira de Deus não está mais sobre você. Essa ira de Deus agora está em Cristo. Na verdade, esteve em Cristo na cruz. E quando Ele olha para você, Ele não vê mais esse pecador miserável, condenado ao inferno. Quando você crê em Cristo Jesus, Ele te substitui. Quando você crê no nome de Cristo Jesus, Deus olha para você e Ele vê Cristo Jesus ali, no nosso lugar, e diz: sim, você que crê em Cristo Jesus, você pode ser salvo. Você é salvo por meio do sangue de Cristo Jesus. Quero ler 2 textos antes de nós encerrarmos, textos conhecidos. Voltando para João 3,16. Eu sei que eu já estourei meu tempo aqui, mas é importante a gente ler. João 3, versículo 16. Eu sei que você já conhece esse texto. Eu sei que você já leu esse texto várias vezes e que tem esse texto de cor. Mas eu quero que você esqueça que você sabe de cor, ok? Esqueça que você já leu esse texto. Leia como se você estivesse lendo pela primeira vez na sua vida. Pode ser? Diz assim: porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que crê em Cristo Jesus não morrerá eternamente, mas terá uma vida eterna ao lado de Deus. Eu quero ler também o versículo 3:36, que diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, porém, mantém-se em desobediência ao Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Sobre aquele que não crê no Filho, sobre aquele que não se entrega a Cristo Jesus, você está sobre a ira de Deus. A ira de Deus permanece em você, e a sua condenação é justamente o inferno. Jesus se entregou para nos salvar da ira eterna de Deus, para que, crendo em Cristo Jesus, nós tenhamos vida em seu nome. Não vai ser por suas obras, suas boas obras, não vai ser por sua religião, não vai ser por sua igreja, não vai ser essa igreja que vai te salvar. Você não vai chegar lá no céu e dizer: mas eu frequentei a IBAGE, todos os dias, todos os domingos eu ia lá, isso não me salva? Deus vai olhar e falar: não é isso que te salva. O que te salva é Cristo Jesus, é crer em Cristo Jesus. Obviamente, ir na igreja é um complemento disso. Quando você crê, você passa, então tem o prazer de congregar com pessoas para louvar o nome de Deus. Mas o que salva é crer em Cristo Jesus, e apenas isso. É crer, como nós temos contado essa noite. É crer nessa história que nós acabamos de ler. E crer, obviamente, também é entregar a sua vida. Crer é dizer: Deus, agora que Cristo Jesus fez por mim, eu creio em seu nome, eu creio em Cristo Jesus, eu também quero entregar a minha vida. Dessa maneira eu estarei crendo em Jesus. Última pergunta, então: o que te impede de crer e entregar a sua vida a Cristo Jesus ainda hoje? O que te impede? Faça isso. Basta fazer isso. Basta crer em Cristo Jesus. Basta crer que Ele se entregou por você e ressuscitou ao terceiro dia, que você receberá de bom grado, de graça, a salvação em Cristo Jesus. Creia
e será salvo. Vamos orar? Pai, obrigado, porque se a gente fosse tentar nos salvar, seria em vão, a gente não conseguiria. Obrigado porque mesmo sendo pecadores, mesmo tendo muitos pecados, mesmo que as nossas boas obras sejam como um trapo de imundícias diante do Senhor, mesmo que as nossas boas obras não sejam nada comparadas a Ti, porque tudo que nós fazemos é pelo nosso próprio orgulho. Mesmo assim, o Senhor entregou o Seu Filho, Cristo Jesus, para morrer na cruz por nós. Obrigado, porque diante desse tanto sofrimento, diante da cruz de Cristo Jesus, diante da morte de Cristo Jesus, diante do seu último fôlego, diante da sua frase, está consumado, nós podemos ser salvos, mesmo que nós sejamos o pior dos pecadores. Mesmo assim, a cruz de Cristo, o sangue de Cristo Jesus derramado naquela cruz, poderá nos salvar. Obrigado porque não é por mérito nosso, porque se fosse, a gente já estaria no inferno. Obrigado porque é por meio do sangue de Cristo Jesus, por meio da morte do seu corpo, mutilado ali na cruz, é que nós podemos ser salvos. Obrigado porque devemos crer que esse Jesus está vivo, e nos alegramos com isso, nos alegramos porque podemos cantar alegremente, podemos cantar com afinco: nosso Salvador hoje vive, e temos a salvação eterna em seu nome. Eu quero te pedir, ó Pai, primeiramente que o Senhor nos ajude a crermos nisso todos os dias. Tudo que nós possamos fazer no nosso dia, nós possamos viver para a sua glória, lembrando do que Cristo Jesus fez por nós. Também te peço, ó Deus, por aqueles que ainda não creem. Por favor, Pai, o nosso desejo, salva aqueles que não creem ainda no Teu nome. Se alguém aqui que não crê no Senhor, eu te peço, ó Pai, por favor, abra o coração dessa pessoa. Por favor, lhe dê a salvação. Por favor, ajude ele. Aliás, faça com que ele creia no Teu nome. Abra a mente dele. Entregue-lhe a salvação, eu te peço, ó Pai. E aqueles que estão no mundo e não conhecem a Ti, eu também te peço. Por favor, Deus, salva essas pessoas, elas precisam do Senhor. Elas precisam do Senhor. Elas precisam crer no Senhor, elas precisam da vida eterna. Te peço por nós, porque como eles crerão, como ouvirão, se não há quem pregue? Então te peço, ó Pai, que o Senhor nos ajude a pregar, nos ajude a falar dessa verdade. Agora que nós sabemos ainda mais, que nós possamos pregar a verdade com afinco, pregar sobre Cristo Jesus a todas as pessoas, para que elas creiam e tenham vida em esse nome. Te peço, Senhor, nos ajude a fazermos isso, nos ajude a sermos bons servos, e nos ajude também a aguardar, a dizer: Maranata, vem Senhor Jesus, vem a nós, para que nós possamos ir para o céu junto a Ti, e viver eternamente ao Teu lado, cantando louvores, entoando, glorificando ao Senhor eternamente. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos revelou essa palavra e podemos crer na Tua palavra. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.